Então vamos lá, vamos começar. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Vamos começar com as comunicações na 19ª Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E, em primeiro lugar, quem vai falar será o André Ricardo Alves, graduando em História na FEFELET, na USP. E o tema da comunicação é Exíquia como um saber fazer. Gregório Palamas e a sobrevivência da ascese tardo-antiga no século XIV. Então, passo a palavra para o André. Obrigado a todos, obrigado, Gabriel. Bom, essa apresentação, antes de tudo, eu preciso falar que ela está inserida dentro do projeto temático do SCOM, uma história conectada à Idade Média, comunicação e circulação do Mediterrâneo. E, além disso, eu atuo como pesquisador do latim, a minha orientanda, Maria Cristina Correia, tem me auxiliado nessa pesquisa, e além disso eu conto com o financiamento da FAPESP, né? Então, muito grato a todas as agências para a qual eu trabalho, e tendo dito isso, eu já posso entrar na comunicação em si. Bom, eu desenvolvi um pequeno texto, eu vou ler, vou basear a minha comunicação a partir dele, eventualmente vai haver partes da minha comunicação onde eu vou citar autores diretamente. Nessas partes vai haver referências das fontes e os trechos para que vocês possam visualizar melhor. Bom, Bizâncio estava, em meados do século XIV, em um período de transição. Com as destrutivas guerras civis, perdas territoriais e diminuição da influência regional, foi se formando lentamente uma espécie de tempestade perfeita que tornou possíveis as mais diversas críticas em diferentes campos da sociedade. Não seria exagero explicitar que a região foi uma das áreas na qual que a religião foi uma das áreas no qual o clima de disputa foi mais sentido. Retrospectivamente, mesmo antes do grande cisma com a Igreja Romana em 1054, as práticas religiosas no mundo ortodoxo estavam de maneira não desprezível em relação à cristandade latina. No campo teológico, por exemplo, Agostinho, muito caro ao Ocidente, recebia relativamente pouca atenção em Constantinopla, onde os ditos padres da Capadócia formavam o cânone básico. Mesmo termos eminentemente práticos, como a liturgia, era um ponto de divisão, e junto a ela o uso de pães com fermento, né, a Eucaristia, distavam dos ainda não bem estabelecidos missais no Ocidente alto medieval, na maioria das vezes em latim, e o uso de pães sem fermento. Se, quando os dois grandes nomes da pentarquia supostamente andavam de mãos dadas, as diferenças já eram grandes, após a separação a divisão se aprofundou ainda mais. Em Bizâncio, onde a escolástica nunca verdadeiramente encontrou pastos férteis, por assim dizer, a teologia oficial da ortodoxia foi ganhando cada vez mais um semblante que é tipicamente associado à corrente mística de autores patrísticos. E eu pauso aqui porque esse termo místico, como é empregado aqui, ele antecede essa espécie de pejorativização, por assim dizer, moderna, na qual o vocábulo tipicamente é empregado em contraste com um conhecimento supostamente racional e claro. Mas mistikos, em grego, é antes aquilo que é secreto, aquilo que se mantém em segredo, que presume-se verdadeiro, mas que ainda não compreendemos completamente como aquela experiência direta acontece. Daí, por exemplo, a insistência entre as igrejas ortodoxas em falar nos mistérios do batismo, da transubstanciação. São coisas que são tidas como verdadeiras, mas cuja explicação do como escapa ao fiel. Para os autores que trabalham na corrente mística, a teologia deveria se aproximar mais de uma espécie de experiência vivida, por assim dizer.
na qual o ascetismo e a conformação do fiel com o divino supostamente propiciariam um encontro mais pessoal e visceral com Deus. E são essas duas tradições diferentes, portanto, a escolástica e a patrística, entre aspas, que se encontraram em Bizâncio do século XIV. Parte da elite política laica do Império Bizantino enxergava na teologia oficial uma doutrina que dificultava a conformidade com práticas eclesiais ocidentais, que era procurada na época por questões eminentemente práticas. Os latinos eram vistos como uma ajuda necessária, ainda que não completamente bem-vinda, contra o avanço turco na Anatólia. Fora isso, tanto o natural afrouxamento, por assim dizer, institucional da ortodoxia, quanto a relativa pulverização da autoridade do patriarcado constantinopolitano na época, possibilitaram o surgimento de clérigos que, apesar de falantes de grego e canonicamente ortodoxos, tinham, todavia, uma formação intelectual ocidentalizada, ou seja, escolástica. O lugar ideal para o surgimento de intelectuais assim caracterizados só podia ser o sul da Itália, que tinha uma comunidade ortodoxa grega fora da autoridade política do Império Bizantino, mas com uma elite largamente latina e sujeita ao papado. Bom, foi justamente ali, né, que surgiu Barlaão da Calábria, que era um desses autores. E basicamente ele teceu, em meados de 1330, críticas severas às práticas religiosas que ele havia visto em uma oportunidade numa viagem a Tessalônica, lá no norte da Grécia. E ali ele se deparou, para provavelmente um possível espanto dele, com monges do Monte Athos, um monte perto de Tessalônica, que diziam ser capazes de, através de algo como uma exequia ou quietude, da apatia e da pureza de coração, somadas a uma série de posturas, respirações específicas e a mente livre de pensamentos, e uma chamada oração monológica sobre a fórmula que normalmente envolvia isso, ou uma variação de Kyrie Jesus Christe et Theu eleison emeton amartolon. Então, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador. Eles podiam, através dessas coisas, diziam eles, ver uma luz divina, que foi referenciada nas escrituras do Monte Tabor, encontrando-se aí verdadeiramente com o Criador. Provavelmente chocado, o Barlaão escreveu um tratado acusando aqueles monges de uma prática herética bem antiga, que era chamada de massalianismo, de acordo com o qual a substância, e doravante eu vou me referir à substância como usia, de Deus poderia ser percebida pelos fiéis, o que era um problema por ser uma prática supostamente anti-escritural. A partir desse ponto, os monges requisitaram que o Gregório Palamas, ele mesmo um monge atonita, compilasse uma defesa das práticas exicastas, das práticas da exequia. A escolha do monge provavelmente foi feita a dedo, já que o Palamas também foi treinado no método do inimigo, por assim dizer, porque quando o Palamas era ainda um jovem estudante em Constantinopla, ele tinha aprendido dialética aristotélica e tinha provavelmente uma educação baseada na leitura selecionada de clássicos, que era bem cultivada na capital, se não tanto pelo conteúdo dessa literatura clássica, porque ela propiciava ao leitor o aprendizado do grego ático, que era desejado por essa elite por ser considerado uma espécie de registro superior da língua grega. E ela era emulada na alta literatura e na poesia. E daí, e eu peço licença para sair rapidamente do tema, a linha ininterrupta de autores que escreviam em grego ático ou aticizante, até mesmo dentro da corte otomana no século XVI, o que é algo que eu não vejo tão comentado assim. Bom, o resultado do trabalho intelectual do Palamas foi compilado em suas tríades, que são 3 tratados de 3 livros, nos quais ele defendeu as práticas ascéticas do monasticismo atonita, e aí atonita referente ao Monte Athos, só para esclarecer o jargão, através da construção de uma metafísica bem própria, que diferenciava as usia, as substâncias, da energia. Essa era compreendida como
sendo os atributos sensíveis de Deus que permaneciam sendo eternos, possibilitando compreender a visão dos monges como sendo, nesse jargão, uma visão não substancial, que está vendo, não está sendo visto, não seria a substância, mas a energia, então uma visão enérgica, por assim dizer. E o meu objetivo aqui não é, nesse momento, desenvolver ou explicar o argumento palamita, ao examinar tanto a consistência filosófica dele, tampouco tentar tratar desse complexo processo de elevação das doutrinas ao palamar oposto, da ortodoxia, que foi um processo que durou 10 anos, 5 sínodos, patriarcas depostos, enfim, um caos total. Mas o interessante é que é a politização do teológico, eu acredito. O Kantorowicz, um historiador do medievo ocidental, alemão, falava em uma teologia política, no seu tratado sobre os dois corpos do rei, precisamente porque o teológico invadia o político, no sentido que validava uma forma de ser. O ser rege enquanto teântropos, nesse caso, né? Essa mistura curiosa de um posto que exigia a humanidade, mas levava o rei a esse detentor de vigário de Cristo. Bom, se o Kantorowicz podia falar nisso, de maneira similar, a gente pode compreender as controvérsias exicastas ganham um sentido, pelo menos parcialmente, nessa disputa na qual que estava em jogo não eram só doutrinas teológicas, mas talvez crucialmente uma forma de vida monástica oriental. E o peso dessa forma de vida pode ser compreendido se a gente traçar diacronicamente as tradições por elas evocadas. Esse modo de ser entendia que o encontro com o divino era, acima de tudo, algo a ser realmente aprendido, a ser praticado. Esses intelectuais eram alimentados por correntes de pensamento que remontam à antiguidade helenística, no mínimo, e elas mesmas foram preservadas, ainda que sobre um outro verniz cultural e por outros motivos. Bom, deixa eu passar aqui o slide. Que coisa. Ah, foi. Maravilha. Então, o que eu quero sustentar aqui é que esse diálogo ele se dá em torno de um conceito de apatheia para os estoicos, que é somada a Ezequiel que é uma Ezequiel aprendida para se chegar à oração perfeita na visão dessa corrente. O estoicismo, como toda corrente intelectual, é necessariamente um movimento polivalente, mas aqui me parece suficiente partir de um referencial como o Sêneca, por mais que não seja perfeito, mas eu não posso esgotar o estoicismo, então. Bom, Sêneca diz, nós queremos dizer, por apatheia, um espírito invulnerável, ou espírito além de todo sofrimento. E, para ele, esse estado supostamente viria, basicamente, ao se cultivar uma vida temperada, marcada pela negação de vícios, ao mesmo tempo em que se toma consciência das próprias limitações. Uma vida virtuosa, livre de paixões, sem ser apática. Pelo menos na visão moderna do termo do que apático significa. Bom, essa ideia encontrou, entre os primeiros cristãos, um terreno particularmente fértil. O cristianismo tendia a não negar completamente os escritos pagãos, preferindo balizá-los em horizontes diferentes. Para citar o apóstolo examinem tudo e retenham que é bom, é 1 Tessalonicenses 5, 21. E, bom, nesse sentido, muito cedo se desenvolveram, grosso modo, duas correntes de pensadores cristãos. Uma era formada por um encontro maior com a filosofia neoplatônica e a outra é focada em um encontro espiritual através do isolamento, da vida contemplativa e da leitura melodiosa dos salmos. E por mais que essas duas correntes tenham, indubitavelmente, seus pontos de encontro, e por mais que as divisões não devem ser tão ressaltadas, me parece razoável afirmar que foi nessa segunda corrente que o estoicismo criou raízes um pouco mais firmes. Qualquer tipo de vida virtuosa e desapaixonada
precisou ser reconstituída e reinterpretada a partir de horizontes cristãos. A existência última do cristão é a união mística do fiel com o divino, ou theosis, no jargão de Gregório Nazianzeno. Lemos em Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E basicamente essa morte viria através de uma morte do próprio fiel para o mundo. Essa foi provavelmente uma das fontes do interesse pela vida monástica no deserto dos eremitas, do abrandamento das paixões e da busca por essa oração pura. Ora, se oração for compreendida como um gesto que liga o fiel e o divino, por lógica, no limite, a melhor delas é aquela que ocorre sem barreiras entre o emissor e o receptor. O que, nesse sentido, significa que o fiel deveria se divinizar, se assemelhar a Deus pelo exemplo de Cristo e se purificar. Bom, essa concepção encontra um de seus expoentes em Evagrio Pontico, um monge do século IV. O Evagrio sugere que a boa oração é precedida por uma limpeza de pensamentos, pois o intelecto, para citá-lo, tem a tendência perigosa de deixar-se pilhar pela memória no momento da oração. Quem ora assim, continua o Pontico, alimenta a oração com uma carga mundana, que afastaria o fiel do divino. Depois que o ser humano recebeu a graça, a habilidade de receber verdadeiramente a Deus, nada mais mundano pode ser requisitado deles. Para evocar Gregório de Nícia. Bom, Evagrio continua sugerindo-nos que a oração é um hábito impassível, embora não é porque se tenha atingido a apatheia que se irá orar verdadeiramente, pois é possível ficar nos pensamentos simples e distrair-se na meditação deles, afastando-se de Deus. Portanto, aquela postura de quem busca a vida virtuosa através de uma espécie de resignação, por assim dizer, como buscavam os estoicos, não era suficiente, já que, paradoxalmente, era necessário um amor supremo, nas palavras dele mesmo, do fiel por Deus. Em suma, o Evagrio desloca o ascetismo intramundano para o plano extramundano, no qual o amor por Deus é provado através de um esforço ativo de renúncia apática ao mundo. Eu não quero sustentar aqui que o Palamas tenha tido um acesso direto a esses autores. O Sêneca seria de leitura pouco provável, porque ele escrevia em latim, e o Evagrio teve as suas doutrinas interpretadas como sendo heréticas, ligadas ao origenismo. Os temas tratados pelo Evagrio e pelo Sêneca, eles se encontram com a ortodoxia de uma maneira menos problemática nos escritos do João Clímaco, no século VI e VII, que é a inspiração menos disputada dos exicastas. O Clímaco é, aliás, citado pelo Palamas em uma oportunidade, juntamente a Basílio Magno e a Macário, os dois do século IV. E esse último Macário, um dos Macários, foi um suposto compilador da obra de Evagrio. Ou seja, há uma relação aí. As ideias do Clímaco têm vida longa na tradição oriental, tanto na escola sinaíta, portanto referente ao Monte Sinai, mais ligado ao Levante, e aí através de autores como Filoteu, Exíquio e eventualmente Gregório, não o Palamas, mas o sinaíta. Quando esses monges teve uma vida muito grande entre esses monges sinaítas, quanto também entre os monges bizantinos, né, dentro da fronteira do Império Bizantino, já bem reduzido nesse contexto por causa das invasões árabes. É possível que o Palamas tenha tido acesso a essa corrente por essa via sinaíta e pelos autores bizantinos mais próximos da sua época, entre eles São Simeão, Novo Teólogo, e Nicéforo Solitário e Teolepto de Filadélfia. Com a doutrina que remonta a Evagrio já consolidada e institucionalizada no fim do primeiro milênio, os escritos ganham tons cada vez mais instrucionais e didáticos, com um propósito menos especulativo e mais concreto, por assim dizer. Um texto atribuído a Simeão, no século XI, por exemplo, aqui é do Teolepto. Então depois eu cito ele. Bom,
Um texto atribuído ao Simeão no século XI, por exemplo, distingue 3 tipos de oração. O tipo correto envolvia uma mistura entre exicasmo e apatheia, para que, citando ele aqui, não está na minha apresentação, mas eu estou citando ele, para que não haja preocupação com o século presente. Fecha aspas. Um dos incorretos é aquele em que se ora guardando o espírito do pecado, enquanto se negligencia a alma. Esta mesma era compreendida como a fonte a partir da qual brotam os desafios do espírito. Quem ora assim identifica seus males, mas é incapaz de cortá-los pela raiz. Vence algumas batalhas, mas torna-se exausto. Por último, a terceira oração era aquela na qual o fiel imaginava hierarquias angelicais e formas belas. O pseudo-Simeão nos diz que quem ora dessa forma jamais atingirá as virtudes e a apatheia. É evidente que há uma preocupação em demonstrar o que é esse bom orar através de exemplos concretos, através de exemplos até errôneos para essa concepção. No século XIII, a corrente ganha em lirismo com o Teolépito de Filadélfia. Diz ele: as ocupações mundanas imprimem lembranças na alma, como os pés deixam marcas na neve. Em outra oportunidade, o afrouxamento dos sentidos é uma cadeia para a alma. Sua sujeição traz a ela liberdade. O pôr do sol traz a noite. Assim, Cristo se retira da alma invadida pelas trevas e dilacerada pelos animais invisíveis. Após a edificação da tradição e sua sistematização, tornou-se possível que ela passasse a ganhar em aspectos mais evidentemente estéticos, por assim dizer. O tom didático ganha mais vitalidade em Nicéforo Solitário. Eu acho que eu trouxe ele aqui, sim. Então, diz o Nicéforo: vós que estáis André, ansiosos por obter... Diga. desculpe interromper, é só que o tempo está se esgotando. Acho que isso precisa se encaminhar para o final, ok? Sim, sim, é questão de 2 minutinhos aqui. Já Beleza, tô... perfeito. Vamos. Vós que estáis ansiosos por obter a grandiosa e divina teofania de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde que vos exponha a ciência que conduz, sem fadiga nem suor, ao porto da Pateia, aquele que a pratica. Cada vez mais essa ciência vai ganhando a forma que foi criticada por Barlaão, culminando em uma visão que recebe vários nomes: fotofania, em Nicéforo, imagem sem forma em Teolepto e mesmo fotografia em Filoteu. É certo, então, dizer que, sob certo sentido, os bizantinos inventaram mesmo a fotografia. Então, bom, nesse contexto, a grande novidade do Palamas foi a já citada distinção entre as energias e a essência. Embora somada a uma apologia em formato de perguntas e respostas. O curioso é que a linguagem da teologia palamita se aproxima muito da escolástica, que é por ele criticada. Talvez justamente porque o seu trabalho se constitui como uma resposta que bebe da mesma fonte. Então, para citar um trecho, o espírito é também energia. Eu tentei traduzir em termos mais próximos à tradição ocidental. O ato do espírito, que consiste em pensamentos e conceitos. É também dinamis, ou potência, que produz esses efeitos e que a escritura chama coração. Bom, a união com Deus ocorre pelos carismas dinâmicos, pela graça divina que age energicamente, nesse jargão, dos corações, tida como as raízes dos nossos próprios atos. É possível que seja exatamente por causa desse pensamento que as práticas exicastas foram tão ferrenhamente defendidas. Se o fiel não pudesse sentir, ver ou mesmo viver Deus de algum jeito, a divindade seria algo distante, inacessível. Silogismos não eram suficientes, seriam próximos de uma forma de gnosticismo, talvez. Era preciso antes aprender um processo de abertura herdado da antiguidade tardia, via Evagrio, marcado por uma negação ascética, apateia e exicasa. A batalha estaria fundamentalmente não nas mentes, mas no coração, a ser curado com uma medicina enérgica divina. Eu fecho com essa concepção exemplificada por Palamas.
Unimos-nos a Deus partilhando, tanto quanto possível, das mesmas virtudes que se estabelecem na oração. Essa relação de súplica e união. É isso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, André, pela apresentação. Então, encerrando aqui a primeira comunicação, vamos passar agora, agradeço mais uma vez ao André, vamos passar agora ao professor Carlos, certo? Da UERJ. E o tema da apresentação do professor Carlos é Filosofia como modo de vida e formação ética no Mediterrâneo Antigo, entre judaísmo e cristianismo nascente. Então, passo a palavra ao professor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. E, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder apresentar numa mesa de comunicação de um evento como esse, né, e um tema como esse que me interessa também. Por questões de tempo, para manter essa média de 20 minutos, eu vou me ater à leitura de um texto que eu preparei para comunicação com certa agilidade. De qualquer forma, ficará gravado, né, para posteriormente ser assistido por aqueles que assim desejarem. O objetivo desta apresentação é refletir sobre a filosofia antiga, não apenas como produção teórica, o exercício intelectual, mas como forma de vida, prática educativa e processo de formação ética do sujeito no Mediterrâneo antigo. Frequentemente, quando pensamos em filosofia antiga, imaginamos um conjunto de doutrinas abstratas, teorias sobre o ser, a natureza, a alma ou o conhecimento. No entanto, para os antigos, a filosofia era muito mais do que isso. Ela era entendida como uma maneira de viver, uma disciplina da existência, uma prática de transformação interior. Partindo dessa perspectiva, pretendo discutir hoje 3 pontos principais. Primeiro, a filosofia antiga como prática formativa e ética. Segundo, o judaísmo, especificamente o tardio, como tradição de formação identitária centrada na lei. E terceiro, o cristianismo nascente, como movimento judaico que dialoga profundamente, tanto com a tradição bíblica quanto com categorias filosóficas do mundo greco-romano. A ideia central que orienta este trabalho é que filosofia, religião e educação não constituem esferas totalmente separadas no mundo antigo. Pelo contrário, eram dimensões profundamente interligadas da formação humana. No mundo antigo, a filosofia não surgia prioritariamente como teoria abstrata, mas como prática de vida. Pierre Hadot insistiu muito nesse ponto ao afirmar que as escolas filosóficas antigas compreendiam a filosofia como exercício espiritual, ou seja, filosofar significava transformar a si mesmo. A filosofia era vista como uma arte de viver. Isso é especialmente evidente nas escolas helenísticas, como o estoicismo e o epicurismo. O objetivo do filósofo não era apenas conhecer a verdade, mas alcançar uma forma de vida marcada pela serenidade, pela liberdade interior e pelo domínio de si. Nesse contexto, o filósofo aparece quase como um terapeuta da alma. Cícero, por exemplo, afirma que a filosofia é a medicina da alma. A imagem é bastante reveladora. Assim como o médico cuida do corpo, a filosofia deveria curar as paixões desordenadas, os medos e as angústias humanas. Mas essa compreensão já começa muito antes, com Sócrates. Aqui nós temos na primeira imagem esquerda um retrato de Sócrates em mármore, né, uma obra do século I depois de Cristo. Possivelmente uma cópia de uma estátua de bronze perdida feita, né, por Lisipo, a altura que é de 13 polegadas, um pouco mais que 33 centímetros. Sócrates, eu vou trazer algumas imagens porque eu gosto, né? Sócrates desloca o centro da investigação filosófica do cosmos para o homem. A pergunta filosófica deixa de ser apenas como o mundo funciona e passa a ser como devemos viver. O famoso conhece-te a ti mesmo não indica introspecção psicológica no sentido moderno, mas investigação ética. Conhecer a si mesmo significava examinar racionalmente a própria vida. A partir daí, a filosofia torna-se inseparável
da formação moral. Platão aprofunda esse movimento ao afirmar que a alma deve ser moldada segundo a ideia do bem. A educação filosófica não consiste simplesmente em transmitir informações, mas em orientar a alma para uma ordem superior. Aristóteles, por sua vez, desenvolverá a ideia de virtude como hábito. Ninguém nasce virtuoso, a virtude forma-se pela prática, pela repetição e pela educação do caráter. Percebam como, nesses autores, ética e educação estão profundamente unidas. A filosofia antiga busca ser formativa, procura modelar o ser humano. E isso aparece também na própria noção grega de paideia. A paideia não era apenas instrução escolar, era formação integral do homem, corpo, caráter, inteligência e vida pública. Nesse sentido, a filosofia participa diretamente da construção da identidade cultural do Mediterrâneo antigo. Essa dimensão ética torna-se ainda mais importante no período helenístico. Com a crise das polis gregas e a formação dos grandes impérios, o indivíduo perde parte de sua participação política direta. O mundo torna-se mais instável, mais cosmopolita e mais inseguro. Nesse contexto, a filosofia oferece uma resposta existencial. O estoicismo, por exemplo, desenvolve a ideia de liberdade interior. Os estoicos distinguem aquilo que depende de nós daquilo que não depende de nós. Não controlamos a política, a fortuna, a doença ou a morte, mas podemos controlar nossa atitude diante dessas coisas. A liberdade desloca-se para o interior do sujeito. Isso é extremamente importante porque cria uma nova concepção de autonomia moral. Mesmo vivendo sob estruturas imperiais, o indivíduo ainda poderia preservar sua dignidade ética por meio do autodomínio racional. Aqui vemos algo fundamental. A filosofia antiga cria instrumentos para pensar a relação entre liberdade interior e submissão externa. Essa tradição continua no mundo romano com Sêneca, né? Aqui nós, né, a imagem do meio, enfim, que assim como Cícero entende a filosofia como medicina da alma. Essa peça em específico foi descoberta no começo do século XX, está em Berlim, é uma erma dupla romana, ou seja, são dois bustos esculpidos no mesmo bloco. Vemos a imagem de Sêneca, mas do outro lado, aqui atrás, está de Sócrates. Para muitos estudiosos, trata-se do retrato mais confiável de Sêneca. E a erma sugere uma continuidade entre a filosofia grega e a romana. E talvez, aqui nós temos Marco Aurélio, né, a imagem mais impressionante dessa união entre ética e filosofia seja a do Marco Aurélio. Aqui temos o imperador, o homem mais poderoso do mundo romano, representado não como conquistador violento, mas como governante racional e equilibrado. A estátua traduz visualmente um ideal estoico, o domínio de si, o governo pela razão, a autoridade moral. Marco Aurélio representa o ideal do imperador filósofo. A filosofia antiga não era apenas teoria, ela pretendia moldar o ser humano. Essa ideia aparece de forma belíssima na escola de Atenas, de Rafael. A pintura é renascentista, mas expressa muito bem como o Ocidente passou a imaginar a filosofia antiga, como espaço de busca racional da verdade. Aqui, ao centro, né, à esquerda, temos, né, ou à direita, vendo desde a perspectiva da imagem, Platão, que aponta para o alto, ou seja, o mundo das ideias, e ao lado Aristóteles, apontando para baixo, o mundo empírico. O que me interessa aqui é que a filosofia aparece como prática formativa coletiva. Ela cria modelos de vida, de racionalidade, de educação. Essa linguagem ética será decisiva mais tarde, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Mas o Mediterrâneo antigo não era formado apenas pela tradição filosófica greco-romana. Ao passarmos para o judaísmo tardio, encontramos uma estrutura formativa diferente, embora parcialmente comparável.
À esquerda, temos o Shema Israel, talvez a declaração mais importante do judaísmo antigo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Percebam como aqui a identidade religiosa se organiza em torno da unicidade divina e da obediência à lei. Enquanto a filosofia greco-romana enfatiza a formação ética individual, o judaísmo organiza a vida em torno da lei. A lei não é apenas norma religiosa, ela estrutura toda a existência coletiva, regula alimentação, calendário, culto, pureza ritual, relações sociais e práticas cotidianas. Mais do que um código jurídico, a lei funciona como princípio de identidade. Isso é praticamente importante porque o judaísmo desse período vive sob dominação estrangeira quase contínua, persas, gregos e depois os romanos. Nesse contexto, a observância da lei torna-se instrumento de preservação cultural e religiosa. Ela mantém a singularidade de Israel em meio ao mundo pagão. Na imagem ao lado da Shema Israel, temos o Sefer Torá, um rolo manuscrito que contém os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, isto é, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enquanto a filosofia antiga perguntava como formar um indivíduo virtuoso, o judaísmo perguntava como preservar a fidelidade do povo à aliança. Ao mesmo tempo, o judaísmo tardio não é homogêneo, existem diversos grupos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes e comunidades da diáspora. Cada um deles oferece respostas diferentes ao problema da dominação e da identidade. Os saduceus estão ligados ao templo e à aristocracia sacerdotal, os fariseus enfatizam a tradição oral e a interpretação contínua da lei, os essênios retiram-se do mundo em comunidades separadas, os zelotes defendem resistência radical contra Roma. Ou seja, o judaísmo do século I é plural, dinâmico, internamente diverso. Isso é importante porque muitas vezes imaginamos o cristianismo surgindo em oposição ao judaísmo, como se houvesse uma separação clara desde o início. Mas historicamente não foi assim. Durante muito tempo, o movimento cristão foi apenas uma entre várias correntes judaicas existentes naquele período. Nesse slide, por exemplo, vemos 2 modelos de religiosidade judaica. À esquerda, acima, temos a maquete do Museu de Israel com a reconstrução do segundo templo de Jerusalém. No centro da vida judaica estava o Templo de Jerusalém. Ele não era apenas espaço religioso, era também centro político, econômico e identitário. A própria arquitetura comunica hierarquia e separação, átrios sucessivos, acessos restritos, controle sacerdotal. E depois, aqui ao lado, ao fundo, nós temos a Fortaleza Antônia. Tá? Então, o templo, ao lado do templo está a Fortaleza Antônia, um quartel militar romano. Isso mostra visivelmente a relação entre religião e poder imperial. Roma vigiava Jerusalém permanentemente. Mas nem todos aceitavam um modelo oficial centrado no templo. Na outra imagem, aqui abaixo, nós temos as ruínas de Qumran, que provavelmente pertenciam a uma comunidade associada aos essênios. Eles abandonavam os grandes centros urbanos e iam para o deserto em busca de pureza religiosa. Temos aqui 2 modelos distintos de espiritualidade coexistindo no mesmo judaísmo, o templo e o deserto. Outro ponto importante é que o judaísmo tardio também dialoga com a cultura grega. O caso mais conhecido é Filão de Alexandria. Filão procura interpretar a Bíblia utilizando categorias filosóficas gregas, especialmente platônicas e estoicas. Para ele, Moisés e Platão não estão em oposição. A verdade filosófica e a revelação bíblica convergem. Essa tentativa de síntese é extremamente significativa porque mostra que o encontro entre filosofia e religião já estava em curso antes do cristianismo. Além disso, Filão utiliza a interpretação alegórica da escritura, buscando sentidos espirituais profundos para os textos bíblicos. Mais tarde, os cristãos adotarão amplamente esse método. Portanto, o cristianismo não inventa do nada o diálogo entre a Bíblia e a filosofia. Ele herda um processo já presente no judaísmo helenístico.
O cristianismo nasce nesse ambiente. Jesus, seus discípulos e as primeiras comunidades pertencem inteiramente ao universo judaico do século I. Eles frequentam o templo, observam práticas judaicas e utilizam categorias messiânicas tradicionais. Inicialmente, não existe uma ruptura clara entre judaísmo e cristianismo. Os primeiros cristãos entendem-se como judeus que reconheceram o Messias. O ponto decisivo será a experiência pascal, a crença de que Jesus ressuscitou. A partir daí, a figura do Messias passa a ser reinterpretada. A cruz, que seria sinal de fracasso, torna-se sinal de salvação. E pouco a pouco o cristianismo começa a desenvolver uma linguagem mais universalista. Isso acontece especialmente com Paulo. Ao relativizar certas exigências rituais da lei, Paulo permite a entrada massiva de não-judeus no movimento cristão. Com isso, o cristianismo ultrapassa progressivamente os limites étnicos de Israel. Mas, para expandir-se no mundo greco-romano, o cristianismo precisava dialogar com a cultura filosófica. É justamente aí que autores como Justino Mártir se tornam fundamentais. Justino era filósofo antes de converter-se ao cristianismo. Depois da conversão, ele continua utilizando a linguagem filosófica e afirma algo bastante importante: o cristianismo seria a verdadeira filosofia. Essa afirmação tem consequências. O cristianismo não como superstição oriental e irracional, mas como forma superior de sabedoria. Segundo Justino, os filósofos gregos haviam participado parcialmente da verdade por meio do Logos, mas essa verdade manifesta-se plenamente em Cristo. Aqui vemos essa síntese entre herança judaica e filosofia grega. Aos poucos, o cristianismo também passa a apresentar-se como caminho de formação moral. O bispo começa a ocupar uma posição semelhante à do filósofo antigo. A comunidade cristã torna-se espaço de disciplina ética e transformação interior. A linguagem da ascese, do combate espiritual e do domínio das paixões aproxima-se muito das tradições filosóficas anteriores. Por isso, vários estudiosos afirmam que o cristianismo herdou da filosofia antiga não apenas conceitos, mas também práticas de formação do sujeito. A diferença é que agora essa formação está vinculada à figura de Cristo e à vida comunitária da igreja. O cristianismo não elimina a filosofia, ele a incorpora, transforma e ressignifica. Esta imagem representa o chamado Bom Pastor, encontrada nas catacumbas de Priscila, em Roma. Ela pertence aos primeiros séculos de cristianismo. Percebam que ainda não temos aqui a imagem dramática da crucificação. O Cristo aparece como guia, cuidador e protetor. Isso é muito significativo, porque podemos ver que o cristianismo nascente ainda dialoga profundamente com sensibilidades do mundo greco-romano. A figura do pastor lembra, inclusive, modelos clássicos da arte antiga, como Crióforos, o portador de carneiro, típico na arte grega. O cristianismo não surge como ruptura absoluta com o Mediterrâneo antigo. Ela nasce dentro desse mundo, dialoga com ele, apropria-se de suas linguagens e transforma profundamente seus modelos de formação ética e espiritual. Para concluir, gostaria de retomar a ideia central desta apresentação. No Mediterrâneo antigo, filosofia, judaísmo e cristianismo não eram mundos isolados. Eles compartilhavam problemas comuns. Como formar o ser humano? Como orientar a vida ética? Como preservar a identidade em meio às transformações políticas e culturais? Como conciliar liberdade interior e autoridade externa? A filosofia antiga respondeu a essas questões por meio da formação racional do sujeito. O judaísmo respondeu por meio da centralidade da lei e da identidade coletiva. O cristianismo nascente procurou articular ambas as tradições em uma síntese universalista. Por isso, compreender o cristianismo antigo exige reconhecê-lo simultaneamente como herdeiro do judaísmo e interlocutor da filosofia greco-romana.
Mais do que ruptura, o que encontramos é um processo contínuo de diálogo, apropriação e transformação. E talvez seja justamente isso que torna o Mediterrâneo antigo tão fascinante. Nele, ética, religião e educação aparecem profundamente entrelaçadas como diferentes formas de pensar e construir a vida humana. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Carlos, pela apresentação. Então, vou começar a terceira e última comunicação aqui da noite, que é a minha. Então, vamos lá. Eu vou tratar de Retórica in de Beata Vita, ou sobre a vida feliz, de Santo Agostinho. Então, em primeiro lugar, eu não vou ler um texto, então eu vou conversar aqui com vocês mesmo, para quem está assistindo na gravação e para quem está ao vivo. Em primeiro lugar, eu queria explicar por que eu coloquei esse título de Retórica in de Beata Vita. Quando eu me refiro aqui à retórica, eu estou falando fundamentalmente na construção do pensamento, na forma como nós conduzimos a nossa mente através de imagens ou conceitos. E, pelo que eu tenho estudado, essa ideia se aproxima mais de um modo de pensar retórico do que de um modo de pensar propriamente dialético, no qual você apenas, vamos dizer, opõe silogismos, opõe proposições, e então você extrai dali uma verdade ou uma falsidade. Você chega nas propostas contrárias ou contraditórias, assim você chega em algum outro lugar, vamos dizer, mais abstrato. Mas esse processo me parece um processo mais de verificação do pensamento do que propriamente de construção do pensamento. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, em retórica, com a retórica, nós pensamos. E com a dialética, nós verificamos se o nosso pensamento é verdadeiro ou falso. Essa é um pouco vamos dizer, a ideia de fundo desse título, Retórica in de Beata Vita. Então, o que eu vou fazer aqui? Para começar, vamos introduzir falando um pouquinho a respeito de Santo Agostinho. Porque na própria vida dele, na própria biografia dele, existe uma passagem por todas as etapas do que se considerava a educação do homem antigo. E ele é, vamos dizer, o símbolo da transmissão, da continuidade entre a educação clássica greco-romana e a educação medieval. Então, olhar para a própria vida dele, enquanto processo pedagógico que ele percorreu, é como olhar para a passagem da educação clássica greco-romana para a educação medieval, para a educação propriamente cristã. Então, vamos lá. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, no final do século IV, na verdade, meio do século IV, em 351 depois de Cristo. E ele passou por uma forma de educação que era muito comum na sua época. Ele foi educado por um gramáticos, ali a partir dos 7 anos de idade, e essa formação do gramáticos não é a formação que nós imaginamos hoje como a formação do gramáticos, que é alguém que aprenderia, no nosso caso aqui na contemporaneidade, que aprenderia sintaxe e morfologia. A formação antiga do gramático, na verdade, se elevava até o que hoje nós consideraríamos um crítico literário. Então, resumindo brevemente, haviam 4 etapas nessa formação. A primeira parte da formação do gramático era o leitor. Ele aprendia a léxio, ele aprendia a ler. E aí o que acontece? Em primeiro lugar, essa leitura era feita em voz alta. Não era uma leitura silenciosa, mental. E uma coisa que acontecia naquele período era que as palavras em latim não possuíam aquela diferenciação tipográfica que nós vemos hoje em dia. As palavras eram todas unidas, todas juntas, e as letras dos livros eram todas letras maiúsculas. Então, o que acontece com isso? Só esse procedimento da leitura em voz alta exigia do aluno que ele compreendesse cada palavra, que ele soubesse onde as palavras começavam e terminavam, que ele já entendesse algo de sintaxe, porque sem a sintaxe é impossível compreender latim, e que ele soubesse já, vamos dizer, alguns aspectos morfológicos das palavras, que estão em latim relacionadas. Então, morfologia e sintaxe em latim caminham sempre juntas, não é? Então, esse primeiro passo, que era a leitura,
já estimulava o aluno a falar em voz alta, a, vamos dizer, desenvolver uma presença física que ele precisaria ter para todas as outras etapas intelectuais, e o fazia já ter já era necessário que ele tivesse uma série de conhecimentos. Isto para Alexio, simplesmente, a primeira parte da educação. Logo em seguida, os gramáticos ensinavam os alunos a enarratio, que era algo mais profundo, que foi aquilo que os colegas já apresentaram aqui, que era chamado de análise simbólica dos textos. Então, algo mais profundo do que a mera leitura, ainda que fosse feita em voz alta e ainda que com entendimento, mas já uma parte analógica. Então, os autores e os professores buscavam incutir nos alunos analogias simbólicas àquele material. Aqui é importante ressaltar que não se trata de um material religioso. Nós estamos falando de analogias a partir do texto que se buscavam principalmente nos grandes poetas, em Homero e em Virgílio. Virgílio foi a grande fonte de estudos de Agostinho, e esse processo de analogia era feito em Virgílio. Então, nós captarmos uma imagem traduzida ali em palavras pelo poeta, e fazermos uma analogia moral com a nossa vida, ou uma analogia com a história da humanidade até aquele momento, isto era um procedimento que se encaixava dentro da educação do gramático. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque muito se considera hoje que esse desenvolvimento foi um desenvolvimento do cristianismo. Foi algo que se fez dentro, vamos dizer, da tentativa de interpretar a Bíblia. Então, compreender que esse era o modelo de educação antiga nos coloca, vamos dizer assim, coloca essa forma de educar num outro patamar, nos dá uma profundidade muito maior para isso, né? Então, tínhamos a enarratio. Em seguida, nós tínhamos o que eles chamavam de emendatio, que era a terceira etapa do gramático, que era o que hoje nós chamaríamos de princípios de estudo filológico. Então, é ali que o professor vai ensinar o aluno a verificar se aquele texto é daquele autor mesmo, verificar qual é o estilo do autor, quais foram as palavras usadas, vamos dizer, qual é a época em que ele escreveu, quais foram as suas influências literárias, vamos dizer assim, e até questões de códice, saber se aquele texto é um pseudo, no caso, se é um pseudo-Virgílio, se é um imitador de Virgílio, ou se trata do poeta autêntico, né? Então, era um período de, vamos dizer, crítica filológica, onde se buscava, vamos dizer, afinar as questões textuais mais materiais, vamos dizer assim. Então, recapitulando, primeiro Alexio, leitura em voz alta, dimensão da divisão das palavras, morfologia e sintaxe. Em segundo lugar, a enarratio, que era o estudo das analogias simbólicas e, vamos dizer, da meditação a respeito daquele texto, para que aquilo fincasse na alma do aluno e ele fizesse analogias com outras coisas. Em terceiro lugar, a emendatio, que era esse trato filológico. E em quarto e último lugar do período gramático, a iuditio, ou seja, um julgamento. Era nesse momento que o aluno era estimulado a apresentar um panorama geral daquele texto estudado e, vamos dizer, emitir um juízo. Um juízo, vamos dizer, a respeito daquilo. Se nós olharmos para isso hoje em dia, a gente diz, isso é exatamente o que faria um crítico literário, depois de uma formação de 20 anos, 15 anos, né? E isso era o que se esperava meramente do gramático. Nós ainda não chegamos aqui nem no patamar da retórica. Pois bem, Agostinho faz todo esse processo do gramático e faz com razoável êxito. Nós sabemos disso porque depois ele se torna um professor de retórica e nós vemos pelos escritos dele que ele dominava tudo isso que eu acabei de, todo esse processo que eu acabei de citar para vocês. Aí o que acontece? Agostinho, então, passa do período gramático para o período retórico. Isso ele devia ter ali por volta dos seus 14 anos. Tá? O que acontece nesse momento? Ele passa a executar aqueles progymnasmata, que são exercícios de elaboração retórica.
Então, ele aprende sobre figuras de linguagem, ele aprende sobre estruturação de um texto, ele aprende sobre toda a cultura geral que ele precisaria aprender para poder, vamos dizer, defender uma causa ou acusar alguém. Todo esse processo que é descrito nos estudos clássicos por autores como Quintiliano, como Cícero, ele desenvolve todo esse know-how, todo esse conhecimento. E o cume desse processo de educação retórica era, vejam só que coisa interessante, a aprovação de uma tese ou de uma lei. Então, o aluno era estimulado a agir na sociedade. Né? Isso, se alguém quiser procurar, está no livro de Henri Irénée Marrou, chamado Santo Agostinho e o Fim da Cultura Antiga. É um livro que não há tradução em português, há só em francês, mas hoje com o ChatGPT rápido, para quem não entende francês, então a gente consegue usar, pelo menos, assim, para nossa informação pessoal. Enfim, então, vejam só, a formação de Agostinho ia até, nesse momento, a formação mais alta que existia naquela época era essa formação do homem que está pronto, o homem retórico, que está pronto para agir socialmente. Isto é, com uma memória extremamente forte, com uma capacidade de argumentação extremamente desenvolvida, e todos os conhecimentos que ele adquiria, vamos dizer, orbitavam em torno dessa necessidade de aprovar leis, de conduzir os assuntos públicos, de guiar a sociedade politicamente falando, não é? Até que, quando Agostinho tem 19 anos, vejam que coisa, né? 19 anos, que para nós hoje é um escândalo praticamente isso. Santo Agostinho lê o Hortêncio, de Cícero, que é uma obra que faz um grande elogio da filosofia. E ele, então, vamos dizer, vai, até para usar já preparar uma imagem aqui do nosso De Beata Vita, ele vai para outros lugares no seu pensamento, que é justamente o lugar da filosofia. Ele não quer mais desenvolver apenas o seu conhecimento de retórico, aquilo que os antigos chamavam de vir eloquentissimus ac doctissimus. O homem muito eloquente e muito douto, e muito erudito. Ele não está mais preocupado com isso, mas ele vai se preocupar agora com a verdade. O que é a verdade? E nesse processo ele vai passar por dois grupos, que são, em primeiro lugar, os maniqueus, que têm uma apresentação muito própria a respeito do mundo, a respeito do bem, do mal e da verdade, e os acadêmicos, né? Onde ele vai, vamos dizer, com quem ele vai brigar por conta do ceticismo acadêmico e da ideia de que não existe verdade. Então são essas as duas grandes lutas de Agostinho. Até que 10 anos depois, com 30 anos, ele se converte à fé cristã. E então, nesse momento, nós estamos aqui na segunda conversão dele, né, sendo que a primeira foi essa conversão para a filosofia, para a busca da verdade. E ele se converte de uma forma que é muito, vamos dizer assim, maravilhosa e que foi, vamos dizer, o eixo da pedagogia cristã depois. Porque ele já tinha a veia da inteligência extremamente saltada, para usar essa imagem, usando essa imagem. E então, quando ele percebe a ação da graça ao ler as Escrituras, nessa veia da inteligência que já lhe era muito trabalhada, ele percebe uma outra força, uma força que não existia, que ele não percebia nem com os estudos gramáticos e retóricos e nem com os estudos puramente da busca da filosofia, com a busca da verdade. Isso vai, vamos dizer, delimitar toda a trajetória de Agostinho daqui para frente. Essa experiência com uma verdade acima da verdade retórica que ele tem quando começa a estudar filosofia, e essa experiência num segundo grau de verdade, que é aquela que ele vai aurir do estudo das escrituras, coloca ele, vamos dizer, no cume do que era a educação antiga em relação ao cristianismo. Então, é isso que nós temos até aqui. E, então, o nosso tratado, que nós vamos ler hoje, que nós vamos analisar brevemente hoje, o De Beata Vita, sobre a vida feliz, de Santo Agostinho, é escrito logo nesse momento, em que ele se converte, em que ele encontra essa luz
que brilha na alma do homem, e ele resolve mudar de vida, se dedicar completamente à vida espiritual e, enfim, passa por toda uma conversão. Então, agora, depois dessa introdução, eu vou falar um pouco sobre algumas imagens que estão no De Beata Vita. Por que sobre as imagens? Porque, como o meu estudo aqui se dedica à parte retórica, eu estou interessado naquilo que pode se impregnar na alma, na mente de vocês que estão me ouvindo. Então, eu preciso partir de algo que seja concreto, que seja sensível, para ali eu colocar os elementos, vamos dizer, abstratos, os elementos espirituais, certo? E esse expediente era usado pelos antigos e Agostinho também o usa. Então, vamos para a primeira imagem, que é a imagem com que Santo Agostinho abre o De Beata Vita, ok? Que imagem é essa? Eu não vou parafraseá-lo, vou lê-lo brevemente, para que a coisa se impregne melhor em vocês. Vejam só. Preâmbulo ao De Beata Vita. A viagem em direção ao Porto da Sabedoria. Então vejam a imagem do porto. Santo Agostinho coloca um porto e ele vai falar em seguida da contraparte do porto. Se fosse possível atingir o porto da filosofia, único ponto de acesso à região e à terra firme da vida feliz, numa caminhada exclusivamente dirigida pela razão e conduzida pela vontade, talvez não fosse temerário afirmar que o número dos homens a lá chegar seria ainda mais diminuto do que aqueles que atualmente aportam a esse porto. Já tão raros e escassos se apresentam eles. Ou seja, Santo Agostinho está num porto e está conversando com um amigo, dizendo, olha, usando a imagem concreta da situação em que ele está para elucidar uma coisa espiritual. Ele está dizendo, se nós pudéssemos atingir esse lugar, aí é um topos retórico, como nós vemos em retórica, se ele pudesse atingir esse lugar, certo? Exclusivamente guiado pela razão e pela vontade, talvez nós pudéssemos afirmar que no porto da sabedoria chegam ainda menos pessoas do que nesse porto em que aqui estamos, que era o porto em que ele estava, na cidade dele. Seguindo. Com efeito, estamos lançados neste mundo como em mar tempestuoso, e, por assim dizer, ao acaso e à aventura. Seja por Deus, seja pela natureza, seja pelo destino, seja ainda por nossa própria vontade. Sucessivamente, por algumas dessas conjunturas, ou talvez por todas elas. A questão é muito obscura. Ou seja, essa imagem que se coloca, nós na vida estamos navegando num mar. Nós, como seres humanos, navegamos num mar. E nós queremos atracar num porto, que é o porto da sabedoria. E então Agostinho segue dizendo o seguinte, existem 3 tipos de viajantes. 3 são os tipos daqueles que navegam neste mar. Em primeiro lugar, aqueles que, navegando, encontram uma ilha. Um lugar que não é a própria sabedoria, mas que é mais seguro do que o mar aberto, onde nós podemos nos afogar, onde nós podemos afundar, enfim, podemos ser comidos por um tubarão, tudo pode acontecer no mar, né? Quem aqui já viajou, já andou de barco, né, sabe disso. É uma situação completamente, vamos dizer, temerária você estar em alto mar. Então, Agostinho, ele coloca isto. A primeira espécie de navegantes acha essa ilha e ali se fixa. Essa ilha é afastada do porto. Ela não é a própria sabedoria, mas já é mais segura. Né? São aquelas pessoas que desenvolvem uma certa retidão de vida, uma certa firmeza na sua vida, mas que não têm aquele contato íntimo
que Agostinho vai propor ao longo do tratado com Deus. Eles ainda não estão na plenitude da sabedoria, que é este porto onde eles querem chegar. Mas já estão mais seguros. Em segundo lugar, ele apresenta o homem que gosta do mar aberto, que vai, vamos dizer, viajar, que quer explorar novos horizontes, né? E ele vai dizer que esse homem é o mais perigoso e é aquele de quem nós temos que ter pena. Porque este homem é o que vai, vamos dizer, se derramar em todas as suas paixões, e ele vai buscar nos mares cada vez mais distantes uma alegria que ele só encontraria no porto original da felicidade, que é o porto da sabedoria. Então, o que acontece? A chance dele se tornar um náufrago, né, é altíssima. E em terceiro lugar, existe o homem que navega e que acaba sendo conduzido, até Agostinho coloca de uma forma belíssima, por tempestades e por mazelas que lhe acontecem, ele acaba sendo conduzido ao porto da felicidade, ao porto da sabedoria. E aí Agostinho faz um elogio das dificuldades da vida, das dores da vida, porque ele diz que essas dores são como tempestades em alto mar que nos levam de volta para o porto. Se essas tempestades nunca acontecessem, é muito provável que nós permanecêssemos em mar aberto o tempo todo, certo? Então vejam, ele para entrar no tratado nos coloca a imagem do mar, a imagem do porto e desses três viajantes, certo? E então ele dá um complemento, que ele diz, mas e aquelas rochas que são encontradas próximas à costa e onde normalmente os barcos naufragam? Ele diz que essas rochas são o que nós chamamos de orgulho. Essas rochas são aquelas coisas que nos fazem naufragar. É o lugar onde nós batemos. Bom, isto posto, Santo Agostinho começa o seu colóquio, né, o De Beata Vita. Já vou encerrar. O tempo é curto, mas é assim mesmo. E o que é interessante aqui? Ele vai usar, além dessa primeira imagem, dessa primeira estruturação de imagens, ele vai usar uma ideia clássica, que são os 3 dias. Então, De Beata Vita é um diálogo de Agostinho, que ele promove por origem do seu aniversário, por razão do seu aniversário de 32 anos, que ele celebra com amigos, com a sua mãe, Mônica, e com seu filho, Adeodato. Todos eles estão reunidos num local para um banquete de 3 dias. E nesse primeiro dia do banquete, Santo Agostinho vai falar sobre o alimento da alma. Então aqui nós entramos na segunda parte, né, que vai tratar dessa imagem da alma que precisa ser alimentada. E o que ele vai dizer sobre o alimento da alma? Ele vai dizer, a alma é alimentada pela ciência. Então, a alma é alimentada pela ciência. O que isso significa? Dentro da teologia agostiniana, a gente pode ver que a ciência, para ele, vamos dizer, tem vários graus. E ela começa, ou ela tem, melhor do que começa, ela tem o seu lugar central no conhecimento da própria alma. Agostinho vai dizer que conhecer a nossa própria alma é, na verdade, a primeira etapa para nós podermos conhecer a Deus, para nós podermos chegar a este porto da sabedoria. E ele fala que esse alimento da alma, que é essa ciência, é um alimento que só pode ser adquirido, e aí nós chegamos também aqui um pouco no cume do tema da semana de estudos clássicos, ele só pode ser adquirido através de um equilíbrio de vida, de uma vida mediana, no sentido de que ela não é extrema, né? E nesse sentido, é muito interessante, porque ele vai mostrar o seguinte, né? Primeiro, ele vai dizer assim, do mesmo modo como o corpo privado de alimento
fica exposto a doenças e reações malignas decorrentes da sua inanição, assim o espírito ignorante está impregnado de doenças provenientes das suas carências. Então, o homem que não busca a ciência, para Santo Agostinho, ele não é meramente alguém que não é crente, que não é um cristão. Ele é alguém que, por não estar trabalhando as suas faculdades mais elevadas, ele está se adoecendo e ele muito provavelmente vai perder o contato com esse lugar mais profundo. Certo? Enfim, nosso tempo acabou. Então eu vou encaminhar aqui para o final. Então, essa imagem que ele usa é uma imagem também muito forte, a imagem da alimentação. E então, uma última imagem que ele coloca, em que ele usa aqui um topos, um lugar retórico, que é o lugar etimológico. Santo Agostinho gosta muito de trabalhar com as etimologias das palavras, mas trabalhar com as etimologias para influenciar o seu ouvinte, para mostrar para ele a beleza daquilo que está sendo dito, e não simplesmente para sustentar algo através da etimologia. Então, o que ele vai dizer? Que nessa busca dessa mediania, para que nós possamos chegar a esse porto da sabedoria, nós temos uma imagem excelente, que ele diz: o homem mediano é um homem frugal. Ele usa esta palavra, frugal. E ele vai dizer que frugal vem de frutos, que é aquele que se alimenta, vamos dizer, corretamente, não come nem muito, nem pouco, mas que, por conta de ser mediano, gera fruto. Então, Santo Agostinho vai juntar etimologicamente a ideia de mediania e a ideia de fecundidade, de geração. No caso do fruto e no caso, vamos dizer, da doutrina, não é? E isso é muito interessante, porque a mediania é frutificadora. Ela não é estéril, que é a outra imagem que ele vai usar. Então, a outra palavra que ele usa, além de fruges, para falar da frugalidade, é a nequitia, para falar da maldade. Então, nós temos, de um lado, a fruges, frugalidade, e do outro, a nequitia, que vem da palavra nihil, que significa nada, é o nada, em latim. Ou seja, é aquilo que é infértil, é aquilo que, por ter pendido para um dos extremos viciosos, ele já não gera. Vejam que coisa brilhante, né? Então, Agostinho vai conduzindo assim o seu diálogo. E, por fim, nós vemos para encerrar mesmo, nós vemos esse percurso dos 3 dias, né? Onde nós temos um primeiro dia, onde Santo Agostinho aborda a alma, aborda a existência da alma, um segundo dia, onde ele aborda, vamos dizer, o contato da alma com Deus, e um terceiro dia, onde ele aborda o amor para com Deus. Então ele vai colocar, existe uma alma, essa alma precisa encontrar Deus, e em terceiro lugar, essa alma ama a Deus. E esse é o processo dos 3 dias descrito por Santo Agostinho. Um outro autor, chamado Hugo de São Vítor, um autor medieval do século XII, que também é um agostiniano, trata muito de Agostinho, ele vai dizer que esses 3 dias representam o primeiro dia, que é o dia do temor, onde nós poderíamos associar justamente a esse temor do mar, a esse desejo de voltar para o porto. O segundo dia é o dia da verdade, o dia da iluminação, um dia onde tudo se vê, que seria o dia do encontro da alma com Deus. E o terceiro dia é o dia do amor, o dia da aproximação amorosa, onde a gente então se une àquilo que nós passamos a conhecer depois dessa introspecção, desse processo na nossa alma. Acabei por aqui. Fazer só um breve resumo, que é justamente o método vitorino de ensino, que é, ao final de uma exposição, fazer uma pequena súmula para que a gente possa guardar essas coisas na memória. Então, Agostinho passou pelo processo gramático, retórico, filosófico e espiritual. Esse processo gramático se dividia em 4 partes: a leitura, a enarratio, a emendatio e a lexio, e a judicium, o juízo. Depois ele passa a estudar retórica,
ele converte-se à filosofia, depois de ser um retórico eminente, e depois dessa conversão à filosofia, ele se converte ao cristianismo através dessa luz que ele percebe que brilha na sua alma pelo estudo das Escrituras. Então ele começa o De Beata Vita, recém-convertido, e ali ele mostra a ideia do porto da sabedoria, a ideia do mar dessa vida e dos 3 tipos de navegantes. O navegante que foge, o navegante que acha uma ilha segura e fica nela, e o navegante que volta ou é levado até a sabedoria pelas intempéries da vida. Depois ele fala sobre a alma que precisa ser alimentada, e que o alimento da alma está nessa mediania, essa frugalidade, certo? Que é algo que produz fruto. Depois ele fala sobre o nada, sobre essa nequítia, que é a maldade ou o vazio. E por último, ele fala sobre os 3 dias. Ele apresenta esse primeiro dia, onde ele fala da alma, o segundo dia em que ele fala do contato com Deus na própria alma, e o terceiro dia em que ele fala do amor a Deus. É isto. Muito obrigado. Passei um pouquinho do tempo, mas está encerrado aqui. Muito obrigado pelo ouvido. E abrimos para perguntas.